Boa noite. Vamos começar aqui o nosso primeiro Baricast. Estou muito feliz, estou aqui com o Dr. Marcelo Protásio, tirando mais um projeto da gente do papel. E vamos primeiro nos apresentar, né? Dr. Marcelo, se apresente. Eu sou Marcelo Protásio, cirurgião digestivo, cirurgião bariátrico. E dedico assim, grande parte da minha vida profissional ao tratamento dessa doença, né? Que é a doença obesidade, que tanto aflige tantos pacientes, que atrapalha tanto a qualidade de vida do paciente, compromete tanto a saúde realmente dele. E é um tema que eu busco me aprofundar cada vez mais, né? Porque eu sei da dor que o paciente sente realmente com essa doença, a obesidade. E nosso objetivo aqui, eu acho que é esse, né, Aline? É trazer um pouco mais de clareza no que diz respeito à obesidade como uma doença, nas possibilidades de tratamento com a cirurgia bariátrica, com balão, com tratamento medicamentoso, mas mostrar para o paciente que existe tratamento dessa doença, né? Exatamente. Eu agora vou me apresentar. Eu sou a Aline Oliveira, também sou cirurgiã digestiva, cirurgiã bariátrica. Estou aqui junto com o meu grande amigo, Dr. Marcelo Protásio, que foi meu professor desde a residência. E a gente está junto aí na luta contra a obesidade, oferecendo tratamento para os pacientes. E, como ele falou, esse podcast, a gente vai tirar algumas dúvidas dos pacientes. Às vezes o paciente vai na consulta e esquece de perguntar alguma coisa, tem vergonha. Então, a gente vai abrir caixinha de perguntas e sugestões também, né? Você que vai ficar acompanhando a gente, você que é nosso paciente, você que vai ser nosso paciente, ou você que pode ser um amigo, vai mandar o nosso podcast para alguém, vai tirar a dúvida e vai sugerir também algum tema. Vamos ter alguns convidados, né? Alguns temas com alguns convidados e vamos que vamos começar. A nossa ideia é essa, né? É trazer o que é mito, o que é verdade em relação à obesidade, principalmente a cirurgia bariátrica, que ainda hoje muitas pessoas pensam que a cirurgia é perigosa, que está um alto índice de complicação na cirurgia, que você vai ter que abrir a barriga do paciente, que ele vai ficar internado por muito tempo. E a gente precisa desmistificar, mostrando que a cirurgia se tornou segura ao longo dos últimos anos, que é uma possibilidade real de tratamento do paciente obeso, com baixíssimo índice de complicação, uma cirurgia que é realizada por vídeo, né? Minimamente invasiva. Num tempo rápido. E trazer também outros mitos em relação à própria obesidade, com nutricionista, com psicólogo, com nutrólogo, com endocrinologista, com outros cirurgiões que podem falar, que, pelo que passaram realmente, o que eles vivem em relação ao combate da obesidade e junto com a cirurgia bariátrica, né? Isso. Então, para começar, vamos falar um pouco da obesidade. Como é que eu sei que eu sou obesa? Essa daí é o que mais perguntam nas nossas caixinhas de pergunta, né? A gente vê a obesidade de uma forma muito objetiva hoje, talvez um pouco limitada, mas a forma mais objetiva que nós temos que é pelo IMC, né? Que é o índice de massa corpórea, o índice de Quetelet, que é você pegar seu peso e dividir pela altura ao quadrado. Para quem não entendeu ainda, é pegar o peso, dividir pela altura e dividir pela altura novamente. A gente chega num índice muito objetivo, o índice de massa corpórea, em que o ideal é que ele esteja entre 18 e 25. Acima de 25 já é sobrepeso, acima de 30 já é obesidade, acima de 35 o paciente já merece saber que ele tem indicação de cirurgia bariátrica e acima de 40 já é obesidade mórbida, né? Então, de uma forma muito objetiva, a gente consegue ter de forma prática a indicação de cirurgia bariátrica. Isso já quebra um mito muito grande, né? A gente já começa a desmistificar, com muitos pacientes achando que só tem que operar quando tem 150 quilos, 160 quilos. Aquelas pessoas que assistem Quilos Mortais, né? Eles acham que quem tem que operar são os pacientes do Tornal, que tem 150, que tem 200 quilos, que tem 300 quilos. E muitas vezes o paciente se beneficia de um tratamento quando ele tem 80, 90 quilos. Quantos pacientes a gente já operou com 80, 90 quilos, 90 né? Quilos. E o importante, como você falou, né? Não é só o peso. Porque você pode dizer que tem 90 quilos, mas você é alto. Você tem que estar relacionado com a sua altura, né? Você tem 2 metros, com 90 quilos, com 100 quilos, você pode estar com sobrepeso, mas é como você disse, né? Muitos pacientes com 90 quilos, com 80 quilos, que são baixinhos, que têm obesidade e que se beneficiaram do tratamento. E é como sempre você fala,
que o câncer a gente não trata logo no começo? O ideal não é tratar do começo, por que a obesidade não? Esse exemplo a gente sempre fala para todos os pacientes, né? A obesidade ela é tão complexa como um câncer. Não tão grave como um câncer, mas tão complexa como um câncer. E um câncer inicial do estômago, você consegue fazer uma endoscopia, você consegue resolver. Se ele está mais avançado, você precisa de uma cirurgia. Se ele está mais avançado, você precisa de uma cirurgia e de uma químio. Mais avançado ainda é cirurgia, químio e rádio. E se você já está com metástase, você já não tem mais nenhum tratamento curativo para aquele câncer de estômago. A obesidade é da mesma forma. Se você pega um ser humano de 300, 400 quilos, ele mais nunca ele vai pesar 70 quilos. É muito difícil isso. Enquanto a gente tem um paciente de 80, 90 quilos, que já tem uma indicação metabólica pelo índice de massa corpórea, a gente opera esse paciente, essa mulher consegue voltar aos seus 60 quilos, seus 65 quilos, que é o que ela tinha antes, por exemplo, da gestação, e ela consegue voltar a ter uma vida nova. Então é muito mais fácil você tratar a doença precocemente do que esperar o paciente desenvolver tantas doenças associadas à obesidade. Né? Então, como você estava falando em números, então explique aí para os nossos ouvintes, quando é que está indicada a cirurgia bariátrica, de acordo com o IMC? O índice de massa corpórea vai guiar a gente para indicar a cirurgia para aqueles pacientes que têm IMC acima de 35, na presença de comorbidade, e também vem outro mito aí, né? Muitos pacientes falam, não tenho nenhuma comorbidade, né? Porque acham que a comorbidade é apenas pressão alta, diabetes e colesterol alto. E a gente sabe hoje que existem 160 doenças que estão associadas à obesidade. Né? Então, IMC acima de 35 na presença de comorbidades. Pressão alta, diabetes, colesterol alto, esteatose hepática, apneia do sono, que acho que se a gente parasse aqui um dia para falar só de apneia do sono, tinha muita coisa para falar. É até uma ideia para a gente trazer um especialista de sono, porque a apneia do sono não é só roncar. A pessoa fala, minha esposa ronca demais, mas não é só roncar. A pessoa, às vezes, tem parada respiratória à noite. E isso, a longo prazo, leva um alto índice de risco cardiovascular para esse paciente, de AVC e de infarto, além de comprometer a qualidade de vida dele. Quantos pacientes a gente opera? Os pacientes falam, doutor, eu durmo 8 horas, parece que eu dormi 1h30. Eu acordo destruído. E interessante é que esses pacientes, a coisa que mais resolve rápido depois da cirurgia bariátrica é a apneia do sono. Né? Pacientes que roncam pra caramba, que dormem muito mal, eles na primeira semana nem perderam tanto peso ainda, perderam 5, 6, 7 quilos em uma semana, e eles já falam, caramba, que arrependimento, eu devia ter operado antes, estou dormindo muito melhor. Para quem não sabe, eu fiz cirurgia bariátrica. Essa informação é importante, hein? Faltou essa informação. Tem 9 meses e, como ele acabou de falar, na primeira semana eu já vi meu sono mudar completamente. Eu roncava, meu esposo sempre falava que eu roncava loucamente, e agora eu durmo como uma princesa e acordo bem descansada. Eu dormia, parecia que eu acordava mais cansada do que a hora que eu fui dormir. Então, isso é muito importante. Isso compromete demais a qualidade de vida do paciente, atrapalha ele do ponto de vista social, emocional, laboral. Quantos pacientes não conseguem trabalhar direito? Muitos não conseguem nem arranjar o trabalho, na verdade, né? Por conta do comprometimento que eles têm da qualidade de sono. Mas voltando lá, então, são essas doenças, todas essas doenças, com IMC acima de 35, e muitos pacientes, mais uma vez, acham que não tem doença nenhuma, e quando a gente faz o pré-operatório, a gente descobre um monte de doença que ele nem sabia. Quantas vezes chegam pacientes lá e falam, mas eu sou um gordinho saudável. Exatamente. Não existe nenhum portador de obesidade saudável. Sempre a gente descobre alguma comorbidade associada, né? Até porque a obesidade é uma doença. Né? A gente gravou até um vídeo recentemente falando daquela música nova, daquela influencer Thaís Carla, e a gente deixa claro isso para o paciente. Você pode ter o seu corpo? Claro que você pode. Né? Ninguém é obrigado a operar, ninguém é obrigado a tomar remédio, ninguém é obrigado a colocar balão de jeito nenhum. Cada um tem plena consciência e pode responder pelo seu corpo, pela sua saúde. O que a gente não pode é defender a bandeira de que uma paciente com 150 quilos, uma paciente com 120 quilos, com 1,60m, 1,65m, ela é saudável, porque ela não é. Não é. Ela tem uma doença, obesidade. A obesidade tem CID, Código Internacional de Doenças. CID é 66.0, é obesidade. E a gente teve isso muito claro agora, recentemente, no Covid. Pacientes que achavam que eram obesos e eram saudáveis. E a gente teve, infelizmente, um resultado muito ruim quando se sobrepôs duas doenças inflamatórias. Exato. O Covid e a obesidade. Né? Então, teve uma taxa de mortalidade muito grande
entre os pacientes obesos entre os pacientes obesos que tiveram a doença, o Covid-19, né? Gravidade e mortalidade estava muito associada à Covid e obesidade. Então, assim, mais uma vez, a indicação é para esses pacientes que têm IMC acima de 35. Em 2017, o Conselho Federal de Medicina emitiu uma portaria em relação à possibilidade da cirurgia metabólica, que nada mais é que a mesma cirurgia bariátrica, sleeve bypass, que nós vamos entrar nesse comemorativo mais para frente, mas principalmente o bypass, como uma possibilidade de tratamento do diabetes para esses pacientes com IMC acima de 30. Então, não precisa nem esperar chegar em 35. Nós já operamos paciente com 78 quilos, com diabetes grave, que não era controlado por nenhuma medicação, que tomava insulina várias vezes, tomava glifage, tomava pioglitazona, Xigdu, um monte de remédio. O paciente operou e um mês depois ele não estava tomando nenhum remédio mais, com hemoglobina glicada controlada, com a glicemia de jejum controlada. E a gente sabe que a diabetes não só compromete a qualidade de vida do paciente, com todas as complicações, mas também determina um alto índice de mortalidade, pelos efeitos cardiovasculares, AVC e infarto. Então, a cirurgia é indicada para aqueles pacientes com IMC acima de 35, na presença de alguma comorbidade, ou até mesmo na cirurgia metabólica para aqueles pacientes com IMC acima de 30, com diabetes de difícil controle. A gente operou um paciente com IMC 32 que tinha alteração no quadril, né? E ela melhorou. Sim, pois é, exatamente. A artropatia, né? Quanto que os pacientes sofrem com a artropatia? Né? Ah, doutor, eu tenho dor na coluna, eu tenho dor nas costas, eu tenho dor no joelho. É claro, você está com 120 quilos e o seu peso ideal era 65, 70 quilos. Então, imagine que você está carregando 2,5 galões de água. Né? Às vezes, a gente pega 1 galão de água, pede para uma mulher carregar, a mulher não consegue. Você está carregando 2 galões de água. Então, o joelho não aguenta, as costas não aguentam. E aí você fica naquela dor crônica, vem fibromialgia, vem depressão, vem ansiedade, vem estigmatização social e tantas outras coisas que estão associadas pelo excesso de peso. E quantas vezes a gente escuta... Agora eu vou me colocar na posição de paciente, né? Quantas vezes eu escutei, por que você não fecha a boca? Por que você não faz isso? Fecha a boca e vá fazer exercício. A gente sabe, quem é portador de obesidade sabe o quanto é difícil perder. Você perde 2 quilos e ganha 4. Você perde 4 e já recuperou 5. E assim vai, no efeito sanfona. Então, é difícil. A cirurgia bariátrica é uma ferramenta de extrema importância, porque você consegue perder ali rápido. Mas com a cirurgia bariátrica, aí eu vou jogar uma pergunta para você. Com a cirurgia bariátrica, a gente está curado da obesidade? Não, de jeito nenhum. Duas coisas interessantes a gente falar aqui, Aline. Eu acho que a primeira é que a obesidade não tem cura, infelizmente. É uma doença crônica, complexa e progressiva. E se você não dá um stop nela, não só com o empurrão da cirurgia bariátrica, mas com a manutenção através da atividade física e reeducação alimentar, você não consegue controlar a doença. Tanto que a gente tem hoje 15% a 20% dos pacientes que voltam a engordar depois da cirurgia. E eu posso apostar com você todo o dinheiro do mundo que esses pacientes, na imensa maioria, eles não seguiram por algum período as orientações de atividade física, de reeducação alimentar. É culpa do paciente? Não, de jeito nenhum. Mas a gente precisa deixar claro que a cirurgia não cura a doença sozinha. E é isso que você falou, é muito importante. Em relação a muitas pessoas que acham que perder peso é fechar a boca e ir para a academia. E quantos são julgados por isso? Quantos vêm para nosso consultório falando, doutor, meu pai não me apoia, minha mãe não me apoia, meu marido não me apoia, porque meu marido disse que é só fechar a boca e ir para a academia. E aí você vai ver o marido é magrinho. Para uma pessoa magra, é muito fácil você dizer para um paciente obeso que é só fechar a boca e ir para a academia. Né? Mas se fosse verdade, a gente não tinha tanto paciente obeso hoje no mundo. 2/3 da população mundial está acima do peso. 1/3 da população mundial tem obesidade, realmente. Né? Mas os pacientes vêm para o consultório, às vezes, parece que eles vêm como se estivessem indo para a crucifixão. Né? Eles estão lá, meu Deus, parece que foram condenados porque está lá uma taxa bem grande, fracassado, não conseguiu, eu fui fraco, eu tive preguiça, eu não consegui. Todo mundo aponta o dedo para mim e fala, você é fraco, é só você fechar a boca e ir para a academia. A bariátrica é fácil. Com a bariátrica é fácil. Exatamente. E a gente sabe que não é. Hoje a gente sabe que a obesidade tem uma etiologia complexa, está associada a fatores genéticos, hereditários, hormonais,
tamanho de estômago. Imagina um paciente com um estômago gigante que cabe 2 litros, que produz muita grelina, que é o hormônio da fome. Como é que você vai mandar esse paciente fechar a boca? Entendi. E comer isso daqui de frango com isso daqui de batata doce? Ele não consegue. Ele segura por 1, 2 meses, faz a dieta, perde peso. Quando ele volta comendo até a parede. Né? E aí ele volta a engordar novamente. Microbiota intestinal é diferente dos pacientes obesos. Então, existem inúmeros fatores associados à etiologia da obesidade. Recentemente, o Dr. Bruno, lá de São Paulo, que é endocrinologista, ele publicou uma coisa muito interessante. Você não é obeso porque você come muito. Você come muito porque é obeso. Então, você tem uma doença de obesidade que faz você comer demais. Né? E os pacientes acham, doutor, poxa, por que eu como tanto? Na verdade, você come muito porque você é obeso. Existem vários fatores. E tem muitas pessoas que comem muito, muito, muito mais do que o paciente obeso. No próprio meio familiar e não são obesos. Né? Porque, como eu falei, não é só fechar a boca e ir para academia. Se fosse isso, era muito fácil. É só mandar todo mundo fechar a boca e ir para academia e resolver. E não é, a gente sabe que não é isso. Né? Então, é importante vocês saberem que a obesidade tem controle, não tem cura. E aí você tem que correr atrás sempre, sempre, sempre. Não pode baixar a guarda. Agora, Aline, paciente, me diga o que é que você faz? Acordo todos os dias, 4h30 da manhã. Se é fácil assim controlar? Isso eu escuto também. Fez bariátrica, então é fácil, porque agora você vai perder peso facilmente. Estou perdendo peso, mas eu acordo todos os dias, 4h30 da manhã e vou malhar. Eu como uma alimentação balanceada. Então, eu estou fazendo tudo direitinho. É fácil? Não é fácil. Eu gostava muito de McDonald's. Quantas vezes eu pensei, mas eu prefiro o quê? Não, eu vou comer minha proteína, vou malhar. O meu eu do futuro vai agradecer. Exatamente. A gente sabe hoje que o fato de você ir para a academia, existem inúmeros fatores de benefícios para o paciente que operou cirurgia bariátrica. E a gente meio que opera o paciente, depois que a gente opera, não tem muito mais o que fazer do ponto de vista cirúrgico, você já operou. Mas a gente vira quase psicólogo do paciente. Né? Você lembra, quando você voltava lá, e aí, já entrou na academia? Já entrou na academia? Já entrou na academia? E não tem o menor sentido você passar por toda a cirurgia, ter o custo associado da cirurgia para aqueles que pagaram, ter o risco que você passou e que deu tudo certo, graças a Deus, e você 6 meses depois, doutor, estou tomando cerveja quinta, sexta, sábado, domingo e estou sedentário. Aí não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O que eu falo para todos os pacientes, né? Você tem que querer muito mais cuidar da sua saúde do que eu. O paciente tem que querer emagrecer, ele não tem que querer ser emagrecido. Né? Não pode depositar em nós, cirurgiões, toda a expectativa de perder peso. A gente dá um empurrão, mas o paciente tem que lutar. Né? A cirurgia bariátrica é como o paciente obeso ele receber um bichinho de estimação ou uma plantinha. E se você não cuida, você não rega ela vai morrer. Um cachorrinho, se você não cuida dele, ele vai ter alguma doença e talvez não viva. A cirurgia bariátrica é a mesma coisa. Você vai ter que matar um leão todos os dias. Todos os dias. Como você está matando. Né? Eu escutei um cirurgião falando, e é uma coisa bem interessante, que se você... um paciente obeso é a mesma coisa de você vai dar para ele um morro de areia e um balde e uma pazinha daquelas de criança. Vai todo dia tirar um pouquinho e vai botar ali. Vai vir vento, vai vir chuva, vai vir aquilo. E isso vai demorar para ele transportar aquele morro para outro lugar. A cirurgia bariátrica é uma retroescavadeira. Vai lá, vai lhe ajudar, vai ser mais rápido, mas você sempre fala para os pacientes, né? No primeiro ano, você está na lua de mel. Mesmo você fazendo errado, você vai perder peso. Você vai perder massa muscular também. Você vai perder tudo, você vai emagrecer. Mas depois, se você você não aproveitou aquele ano, aquele primeiro ano, para ser um ano de aprendizado, aprendizado de quê? De ter uma vida nova, que é o que a gente sempre fala, né? Sim. Boa vida nova, de conseguir bons hábitos de fazer atividade física, hábitos alimentares. Você tem que aproveitar esse primeiro ano para isso, para aprender esse novo hábito, porque lá na frente você vai continuar lutando com a obesidade, contra a obesidade. Para controlar. Exato. E eu estava falando, eu terminei me esqueci de falar exatamente dos benefícios da musculação propriamente dito, né? Eu vi vários artigos em relação a isso, e a gente tem consciência hoje que o paciente que opera a cirurgia bariátrica, ele não precisa somente perder peso.
né? Ele precisa ganhar massa magra. O paciente obeso, ele tem pouca massa magra. Ele tem muita gordura, na imensa maioria das vezes. A gente faz a bioimpedância, o exame que faz a avaliação de percentual de gordura corpórea e de massa magra. Na imensa maioria das vezes, o paciente tem 50%, 55% de gordura. É mais de metade do corpo é gordura. Onde era para estar 10 a 20, 15 a 25, o paciente tem 55% de gordura corpórea. À medida que ele perde peso, ele precisa ganhar músculo. Para quê? Evitar a flacidez, que tanto atinge os pacientes, principalmente a questão estética, autoestima, né? E quantos pacientes a gente tem, mulheres que se preocupam muito com a autoestima, que ficam com um corpo tão bonito depois de 2 anos de cirurgia, indo para academia, às vezes nem fazem cirurgia plástica reparadora. Exato. Então, para estética, para evitar cirurgias plásticas múltiplas reparadoras, para você melhorar seu índice metabólico, para você melhorar seu índice de perda de peso, de gordura, porque quanto mais músculo você tem, mais você está queimando gordura até quando você está dormindo. E, principalmente, que é o fator de evitar o reganho de peso, que é um fantasma que assombra todos os pacientes após 2 anos. Como é que você evita reganho de peso? É você indo para a academia, fazendo sua atividade física e você ganhando massa muscular. Você tem que ganhar músculo, senão você vai ficando encurvada, vai sentindo dor nas costas. Hoje foi interessante que eu fiz até a minha bioimpedância. Mando até um abraço aqui para João Paulo, meu personal, ficou todo satisfeito. Nosso personal. Ficou todo satisfeito ele, porque num trabalho aí de 6 meses eu consegui ganhar massa magra. O peso quase que ficou igual, mas eu consegui ganhar massa magra. E como isso é importante, não é só autoestima, não. O seu rendimento, sua produção hormonal melhora, a testosterona aumenta, seu rendimento melhora, seus exames metabólicos, hemoglobina glicada, a minha que estava quase no limite, abaixou pra caramba. A glicemia de jejum, colesterol, estetose hepática, tudo some com ganho de massa magra. Então a gente deixa claro para o paciente. Quanto mais atividade física ele fizer, melhor. O paciente faz atividade física de domingo a domingo, tem um resultado. Quem faz segunda a sexta, tem um resultado muito bom. Quem faz 3 vezes por semana, tem bom, mas é pior do que aquele que faz segunda a sexta. Faz segunda a sexta ou domingo a domingo. Pois é. Agora o que não pode é o paciente 6 meses depois está fazendo o quê? Não, eu estou dando uma caminhada 2 vezes por semana. Isso é muito pouco. É pouco. Né? A Sociedade de Cardiologia, recentemente, americana de cardiologia, publicou que o mínimo são 150 minutos de exercício por semana, que pode ser 3 de 50 ou pode ser espaçado, mas o ideal é que o paciente faça atividade física de segunda a sexta. Né? Eu faço a minha de segunda a sexta, se eu falto sexta, reponho sábado. Se faltar quinta e sexta, reponho sábado e domingo. Mas tem que entrar na cabeça que tem que ser rotina. Tem que virar uma rotina isso. E interessante você falar isso sobre o fantasma da recidiva do peso, né? Eu vou todos os dias para a academia, mas tem aquele dia que a gente está indisposto, né? Então, de manhã, quando toca o relógio, 4h30, eu abro o olho. Aí, poxa, hoje eu não estou com vontade. Aí fecho o olho. Na mesma hora eu abro de novo, eu disse, mas o fantasma fica me atormentando. Então eu vou, porque eu não quero mais ser obesa novamente. Então, isso vai depender de mim, né? Só de mim. Então, a gente fala isso para o paciente. A gente deu o pontapé inicial, mas a manutenção depende só da pessoa. Se ajudar e não deixar o acompanhamento com a equipe. Não é só com o cirurgião. Tem o educador físico, que a gente acabou de falar, de João Paulo. Tem a equipe de nutricionistas, psicólogo. Toda uma equipe que dá o apoio para que lá na frente você não sofra com esse fantasma. Exatamente. E muita gente a gente conhece que tem 10 anos, 15 anos e mantém o peso, não voltou a ganhar peso, né? Então, a cirurgia ela é resolutiva, mas resolutiva não, ajuda a controlar, isso, mas dependendo de você, ajudar. Uma frase que Beatriz, nossa nutricionista, falou uma vez numa reunião nossa, eu acho muito interessante, eu falo para os nossos pacientes, é o seguinte: ser obeso é difícil, tomar remédio é difícil, colocar um balão é difícil, fazer cirurgia bariátrica é difícil, não é fácil. Né? Você sabe disso. Não é fácil. Você submeter ao risco de uma cirurgia, que graças a Deus é uma cirurgia muito segura, mas existe o risco de uma cirurgia. Você submeter ao julgamento das pessoas, porque quantas pessoas entendem de obesidade e cirurgia bariátrica? Sei lá, 15. Quantas acham que entendem? 200 mil. Então todo mundo vai ter uma opinião, um pitaco para dar, sem saber nada de obesidade, da etiologia da obesidade, nem do tratamento com a bariátrica. Então é difícil passar pelo julgamento, é difícil passar pelo medo da cirurgia, é difícil passar
pela dieta, que é restrita nos primeiros 15 dias. Né? É difícil você ter que fazer o acompanhamento com a nutricionista, com o cirurgião, fazer seus exames de rotina, 3, 6, 12 meses. É difícil? É. Mas ter 120, 150 quilos é pior. Muito mais difícil. Tomar um monte de remédio para um monte de doença associada à obesidade é pior. Né? Não poder escolher uma roupa, a roupa te escolher, né? Quando pior. você chega, é muito ruim você chegar numa loja e olhar uma roupa e a vendedora vai falar para você: a gente não tem seu número aqui. Só dá aquelas roupas, aquela camisona folgada. E você poder chegar numa loja, escolher sua roupa, é outra coisa. Exatamente. Você poder sentar numa cadeira e cruzar a perna, como eu estou com a perna cruzada aqui agora, não tem o que pague. São coisas tão simples, né? Que às vezes o paciente nem percebe que perdeu. Exatamente. Ele dá valor quando volta a ganhar. Poder escolher uma roupa, né? Arranjar um namorado, arranjar um trabalho, que muitos pacientes não conseguem arranjar trabalho pelo excesso de peso, infelizmente é uma realidade. Né? Não poder subir um lance de escada que parece que vai morrer. Né? Acordar cansado depois da noite, muito mal dormida por conta da apneia do sono. Não poder se abaixar para brincar com seu filho porque você morre de dor nas costas. E para levantar um guindaste. Exatamente. Dobrar uma perna, como você falou. Não poder entrar na cadeira de avião porque você não se sente confortável na cadeirinha do avião. Então, assim, são muitas coisas que são muito ruins. E muitas vezes até o que te limita, por exemplo, a ir para uma academia é o seu excesso de peso. Agora que eu perdi, eu consigo ir. Eu tenho disposição para ir. Você não tem disposição para ir. Você não consegue caminhar 10 minutos na esteira que você está cansado. Dói seu joelho, dói sua coluna. E você perdendo peso ali, você vai vendo que você vai conseguindo. Hoje eu consegui mais um pouquinho, amanhã mais um pouquinho. Você vai se empolgando. Você se estimula, né? Você se estimula. Os dois extremos. Todo dia você ganha uma coisa. Exato. Todo dia é uma vitória. Os dois extremos não são verdade. Né? O extremo de achar que a cirurgia vai resolver tudo, você não precisa da academia. É claro, a gente já falou isso, não existe, está errado. Existe. Como também você achar, poxa, por que você não vai para a academia, pô, com 130 quilos, vá. Quantos pacientes dão depoimento e choram no consultório, a gente vê isso todos os dias, infelizmente, né? A dor do paciente com obesidade. Né? E a gente se sensibiliza muito com isso. Os pacientes que botam a roupa e já trocaram 10 vezes de roupa e não conseguem encontrar uma roupa que ele se sinta bem para a academia. Aí ele vai para a academia, de cada 10 pessoas que veem ele, 9 estão olhando com o olho torto. Ela tá aí, né? O tamanho da mulher que tá vindo aqui para a academia. Meu Deus do céu, tá perdendo dinheiro. O que é que tá fazendo aqui? Aí ela passa 6 meses na academia, perdeu 5 quilos, perdeu 8 quilos. Vem o Natal, ela ganha 15. Exatamente. Não é culpa dela, mas é isso que vai acontecer, infelizmente. É culpa da doença. Ela vai para uma esteira, sente dor no joelho, sente dor nas costas, parece que vai morrer. Qual é o estímulo que o paciente desse tem para ir para a academia? Né? E até se afasta das pessoas, da sociedade, de festa. Quantas vezes eu ia me arrumar para ir para uma festa e desistia porque não tinha roupa que eu achava que ia ficar legal? Quantas vezes eu desisti de sair? Ô Aline, aquele número que falaram lá no congresso, 2 números que chamam muita atenção da gente. Fala, poxa, onde é que está esse paciente obeso todo? Né? Será que tem esse paciente todo? Hoje no Brasil a gente tem consciência de que a gente opera aproximadamente 0,3% dos pacientes que têm indicação de cirurgia bariátrica. Ou seja... Imagine que tem um monte de gente que tem indicação de cirurgia bariátrica que não está se submetendo à cirurgia por conta do medo. O medo do desconhecido, porque tem um monte de gente aí que abre a rede social para falar um monte de abobrinha, infelizmente, né? Ou por ignorância, por falta de estudo, ou por conflito de interesse, que infelizmente existe muito isso, né? A obesidade se tornou um mercado, um comércio muito rentável para muitos, né? E aí muita gente abre a boca para falar um monte de abobrinha em relação à cirurgia bariátrica. Então isso faz com que o paciente tenha medo de ir para a consulta. O paciente vai para a consulta, meu Deus, chega, vai com o olho aberto assim, com medo. Então, menos do que 1% dos pacientes que têm indicação estão sendo operados. E o outro, um dado alarmante no Brasil, é que quando um paciente pensa em fazer a cirurgia bariátrica, ele a realiza em aproximadamente 6 anos. 6 anos. Ele demora 6 anos do momento que ele pensou até o momento que ele realizou a cirurgia. Quantos pacientes vêm para a consulta determinados a fazer cirurgia, a gente pede todo o pré-operatório. E não volta mais. E aí o cara volta 2 anos depois. Mas por que você voltou 2 anos depois? Ah, doutor, é porque uma vizinha minha disse que a cirurgia era perigosa e aí me passou um tratamento aí, um protocolo, e aí eu consegui perder 10 quilos e aí agora ela está com 140. Ela tinha vindo para mim com 120, sem pressão alta, sem diabetes, voltou 2 anos depois com 140, com pressão alta, com diabetes, com um monte de doença. Até próprios colegas médicos, infelizmente, né? Já teve um colega nosso que eu pedi para ele fazer um ultrassom
teoricamente não era para ele emitir nenhum juízo de valor em relação à cirurgia bariátrica. Fez ultrassom, mostrou estetose hepática, e aí a própria colega falou para a paciente, você vai operar bariátrica? Ela fez, vou. Ela fez, menina, você é tão jovem, não opere não. Vá malhar. Vá malhar. Fecha a boca. A paciente desistiu de operar, porque foi uma médica que falou. Uma médica que falou. Né? Então, assim, quantas pessoas que têm pensamento ainda totalmente retrógrados e errados em relação à obesidade e à cirurgia bariátrica? Desinformação, né? Por desinformação. A grande maioria das vezes. Esse é o nosso objetivo aqui, né? Informar. Informar. Então, foi falando sobre obesidade, sobre cirurgia bariátrica, quebrando todos os tabus e tratando a obesidade com respeito. Com respeito, né? Que é como ela deve ser tratada. Exatamente. Bom, então, finalizando esse nosso primeiro episódio, onde a gente falou da obesidade e da cirurgia bariátrica de uma forma mais abrangente, e a partir dos próximos episódios a gente vai ter temas, dúvidas, inclusive no nosso próximo episódio a gente vai tirar as principais dúvidas sobre a obesidade e a cirurgia bariátrica. E sigam a gente nas nossas redes sociais, podem tirar dúvidas, podem dar sugestões para os próximos programas. Exatamente. Aproveitem, vão ter muitos temas, muitos convidados e compartilhem, né, esse vídeo. É importante, né? Nosso objetivo é desmistificar. Então, compartilhe com aquele paciente que tem obesidade, com aqueles familiares que são contra a cirurgia, com aquelas pessoas que sofrem da doença. Então, isso é importante, a gente desmistificar a obesidade, e confiram aí todos esses vídeos que vão sair, que vão ser muito bons.